Bom dia, pessoal! Nessa aula de hoje vamos falar sobre a camada de ozônio. Bem, eu encontrei novamente um simulador que mostra para vocês um pouco da temperatura, da pressão atmosférica e aqui é nenhum, none. E aqui eu tenho um gráfico onde aqui a gente encontra a temperatura de 0 graus Celsius, né? E aqui ele vai abaixando e seguindo a seta para lá, a temperatura vai subindo. Mas nesse caso, a gente não quer isso, a gente só quer saber onde que se localiza a camada de ozônio. Bem, a primeira coisa que vocês devem lembrar é que a camada de ozônio, ela não é, por exemplo, igual a camada de um bolo, onde ela é sólida. Cada camada ela tem uma densidade na qual você, ao tocar, você vai senti-la. Não. As camadas foram definidas através de um grupo de cientistas que padronizaram diversas camadas de acordo com as suas características isoladas. Ou seja, eles estipularam padrões a serem seguidos de acordo com aquele lugar, aquela posição que está em relação ao solo. Lembrando que a medição é feita pela linha do Equador. Então, a gente vai aumentar a temperatura, a gente vai aumentar a altitude. A altitude vai aumentar primeiro, vai. A altitude de 10, aí 20. Então, nesse meio aqui, a gente vai ter a troposfera. E se vocês pensarem bem, de 10 a 20 km já é bastante coisa, né, gente? Nessa troposfera, a gente percebe o quê? Que quanto mais alto a gente vai quanto maior a altura a gente for aumentando aqui, ó, maior a temperatura. E nessa camada a gente vai possuir nuvens e a gente vai possuir vapor de água que está sendo evaporada. Logo depois de 20 a 30 quilômetros, nesse lugarzinho aqui, nesse meio, a gente vai possuir a camada de ozônio, que é uma camada que, como a gente vai falar bem nessa aula de hoje, ela tem a função de proteger, né, os seres vivos da Terra. E também, quanto maior a altura, a temperatura ela é maior. No caso da mesosfera, a gente vai ter uma altura de 50 km até 85 km, mais ou menos aqui, ó. Aqui a gente vai ter a mesosfera. Essa camada, a gente vai possuir uma lógica assim. Então, quanto maior a altura, menor a temperatura. Essa é a mesosfera. Ó, a termosfera, a gente vai ter de 85 km até o fim da atmosfera. Nessa camada, a energia do Sol é absorvida primeiramente. Quanto maior a distância da Terra, menor a temperatura nessa camada. E nessa camada também tem pouquíssimo oxigênio. Dessa camada você já consegue, se você olhar para cima, você só vai ver estrela. O céu não vai ser azul mais. Na verdade, assim, desde a mesosfera, se você começar a olhar para cima, no final da mesosfera, o céu já vai ser preto. Vai ser um céu estrelado. Nessa camada também, o dia e a noite é muito grande. E também você consegue enxergar a aurora nas regiões mais altas. A maioria das órbitas dos satélites também estão lá. Então os satélites artificiais, né, estão passando nessa camada aqui. Agora vamos fazer uma explicação mais específica para vocês, tentando explicar os detalhes que não foi dito anteriormente. Bem, a gente falou na primeira parte que na estratosfera é situada a camada de ozônio. Então, sabemos que o ar que respiramos possui oxigênio. O oxigênio, né, que é um gás totalmente saudável para nós. E graças a ele, o ser humano consegue viver na Terra. E o que acontece? Então, nessa camada de ozônio, a princípio, possui oxigênio. Esse oxigênio, que é o O2, que é o gás de oxigênio, ele é uma molécula, né, que é uma ligação entre dois oxigênios. Então, quando a radiação ultravioleta atinge esse oxigênio, ou seja, nessa camada estratosfera, vai estar o oxigênio lá. A radiação ultravioleta vai bater nesse oxigênio, nessa molécula, e vai quebrá-la em duas. Como é O2, então vai separar um oxigênio para um lado, o outro oxigênio para o outro.
O átomo de oxigênio liberado une-se a uma molécula de oxigênio O2. Então, um pouco foi separado, mas um pouco não foi. Então, separou lá. Tem um oxigênio sozinho, solto lá no meio. Ele vai se unir a outro oxigênio, outro gás de oxigênio. Então, vai se tornar o ozônio. E lembrando que esse é um ciclo. Então, essa é uma formação temporária que, a partir de um certo período, o CO3 é quebrado novamente, onde vai virar o oxigênio, que vai ser quebrado novamente e vai virar um oxigênio sozinho, né? E esse oxigênio sozinho vai se unir com outro O2 e esse ciclo vai ser contínuo. Então, assim, é um ciclo que, se não tiver intervenção humana, ele vai durar para sempre. Essa pergunta, né, tem ozônio no solo. Lembrando que o solo que é dito aqui é a troposfera. A troposfera, que eu falei anteriormente, né, é um lugar bem próximo do solo, né, é uma atmosfera, é uma camada próxima ao solo, que quanto maior altura a gente tem, menos quente ela é. Então, assim, a gente vai diminuindo a temperatura conforme a gente vai aumentando. E nessa camada também, o que acontece? A pergunta é: tem ozônio nessa camada? Tem, a resposta é sim, existe sim. Ao nível do solo, na troposfera, o ozônio perde a sua função de protetor e se transforma em um gás poluente, responsável pelo aumento da temperatura da superfície, junto com o monóxido de carbono, que é o CO, e o dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4, e o óxido nitroso. Então, assim, quando está lá na camada de ozônio, o ozônio ele filtra, né? Ele impede a entrada de raios solares, de variações de raios solares, da radiação ultravioleta, que são prejudicial para a vida. Mas quando ela passa dessa camada e chega na troposfera, ele acaba tendo um fator negativo, que vai prejudicar a saída do gás, né, do raio solar, que eu tinha falado na matéria anterior, né, e vai favorecer o aquecimento global. Então tem, né, e infelizmente causa danos ruins para a natureza. A camada de ozônio nos protege? Sim, nos protege. Nós, seres humanos, a exposição à radiação ultravioleta B está associada aos riscos de dano à visão, ao envelhecimento precoce, à supressão do sistema imunológico e ao desenvolvimento do câncer de pele. Então, essa radiação ultravioleta B é um tipo de radiação ultravioleta que tem uma frequência um pouco menor que a ultravioleta que atinge a gente geralmente. E essa radiação ela causa risco tanto aos seres humanos, que pode causar câncer de pele, problemas na vista, mas também a animais. Essa radiação prejudica tanto os seres humanos quanto os animais. Então, assim, quais são os mecanismos da destruição do ozônio? Então, assim, infelizmente, na estratosfera, a gente sabe que o ozônio, a camada de ozônio, é naturalmente destruída. Mas é um ciclo, como eu falei. Ele cria o ozônio, ele volta a virar oxigênio, o gás é oxigênio, aí ele vira um oxigênio sozinho, aí ele se une a um outro gás de oxigênio, aí forma o ozônio. Aí para cada molécula de ozônio que é destruída, um átomo de oxigênio e uma molécula de oxigênio são formados, podendo recombinar para produzir o ozônio novamente. Essas reações naturais de destruição e produção de ozônio ocorrem de forma equilibrada. Então é um processo natural, onde o ozônio ele se quebra, né, o O3 se torna o O2, que é o gás oxigênio, e apenas um oxigênio sozinho. E esse oxigênio sozinho vai se unir novamente quando essa molécula ser atingida por raios ultravioletas, e esse O2 vai se unir ao O3. Aí, apesar da sua relevância, a camada de ozônio começou a sofrer os efeitos da poluição crescente provocada pela industrialização mundial. Seus principais inimigos são produtos químicos como halon, o tetracloreto de carbono, hidroclorofluorcarbono, HCFS, clorofluorcarbono, CFC,
brometo de metila, substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal e que são denominadas substâncias destruidoras da camada de ozônio, SDOS. Quando liberadas no meio ambiente, deslocam-se à atmosfera acima, degradando a camada de ozônio. Então, o que acontece? Há um tempo para cá, foi percebido que essa camada de ozônio, por intervenção humana das fábricas, a partir daqueles aerosóis, daquela produção geralmente de elementos da família 8A, são os gases halogênios, como o cloro, o flúor. Esses gases, eles sobem, né? São gases, eles vão, a partir do momento que a gente solta um spray, por exemplo, que possui esse gás vai subindo, ele vai passar de uma camada para outra, e ao chegar na camada de ozônio, quando a gente trata de gases halogênios da família 8A da tabela periódica, a gente vai ter uma destruição dessa camada. Então, essa destruição ocasiona, e ocasionou-se muito mais no passado também, um buraco na camada de ozônio. O que acontece? Esse buraco na camada de ozônio é o fenômeno de queda acentuada da concentração de ozônio sobre a região da Antártida, conforme figura abaixo. A cor azul tendendo para o violeta indica a baixa concentração de ozônio de acordo com a escala Dobson. O processo de diminuição da concentração de ozônio vem sendo acompanhado desde o início da década de 1980 em vários pontos do mundo, inclusive no Brasil. Diante dos esforços realizados no mundo todo para cumprir com as metas de eliminação das substâncias destruidoras do ozônio no âmbito do Protocolo de Montreal, espera-se que a camada de ozônio recupere-se aos níveis registrados no início da década de 1980, apenas em meados do século XXI. Então, assim, para voltar até o que a gente era em 1980, vai demorar 30 anos. Isso se a gente parar de eliminar, né, a partir do Tratado de Montreal, as indústrias foram proibidas de fabricar produtos que possuam aquele gás lá que eu falei, os gases halogênios, para a produção de aerosóis. Aí aqui, ó, é uma coisa legal, como que esses gases arrancam e quebram essa molécula de ozônio. Então, primeiro, você possui lá a molécula de ozônio, o O3, voando lá sozinho. Aí chegou o clorine, que é o cloro, né? Arrancou uma molécula desse O3, trouxe com ela. Olha lá, ele arrancou. Aí ele trouxe. Aí pegou um outro oxigênio sozinho e grudou. Então o que aconteceu? Ele quebrou o ozônio e se tornou duas moléculas de gás oxigênio. E pro final, essa que é a figura, né, que eu falei ali em cima. Então desde 1980 começou-se a ser observado, e essa cor tendendo é um azul tendendo ao roxo. E esse que é o buraco da camada de ozônio. Percebe-se que em 1980 era pouquinho, em 1987 já estava já um buracão já. Aí percebe que em 2019 já deu uma afinada. Por quê? Porque a partir do Tratado de Montreal existem ainda algumas empresas que não seguem esse protocolo de forma ilegal, acaba produzindo algum produto utilizando esses gases, como aconteceu um caso de uma empresa chinesa. Mas a maior parte das empresas estão seguindo, né? E você percebe que em 2019 o buraco da camada de ozônio vem diminuindo cada vez mais. E pessoal, é isso por hoje. Muito obrigado e até a próxima.